Olá, pessoal, tudo bem? Sou eu de novo aqui, Priscila Almeida, e hoje vamos à sequência aos nossos mapas conceituais de resumo do livro Manual de Linguística, de Marco Pelota, segunda edição, nona reimpressão 2022, tá bom? Hoje nós vamos para o quarto capítulo, que tem como tema conceitos de gramática. Vale salientar, uma vez mais, que para que esses mapas conceituais façam sentido para você, é necessário que haja uma leitura prévia do capítulo, tá bom? Não adianta vir para esse vídeo sem nenhuma informação prévia. Esse aqui é um resumo, então ele vai ser bem enxuto em relação a todas as coisas a mais que vão ter no capítulo. Então, recomendo que leiam o capítulo antes e voltem aqui para fixar o conhecimento, tá bom? Então, assim, como vocês podem observar, esse mapa conceitual, ele é bem extenso, tá? Porque ele vai falar aí de vários conceitos de gramática, tá bom? Então, nós vamos nos deter a uma avaliação bem enxuta desses conceitos, certo? Lembrando que o livro ele é introdutório, então aqui nós não vamos ter um aprofundamento muito grande acerca das conceituações, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pensar nos conceitos de gramática de maneira mais generalizada. Então, vou iniciar aqui com a minha esquerda do mapa. Então, diz assim: os falantes não combinam os elementos como querem, já que a sua língua apresenta restrições quanto a esse processo, tá? Então, aqui mostra que a língua ela é usada pelo falante, porém, ela apresenta um padrão restricional em relação ao seu uso, né? Então, ela não acontece de forma é, aleatória, tá? Eles seguem uma tendência de colocação que parece estar associada ao conhecimento geral que possui da sua própria língua. Então, diante dos nossos conhecimentos prévios, conhecimentos de mundo, nós somos tendenciados a seguir um padrão linguístico, ok? Ainda sobre isso, o conjunto dessas interpretações e descrições acerca do funcionamento da língua recebe o nome de gramática. Então, essas interpretações e a descrição do funcionamento da língua é de fato o que nós conhecemos como gramática. Esse vocábulo também pode ser usado para designar o funcionamento da própria língua, que é o objetivo a ser descrito pelo cientista. Então, assim, não apenas os estudos em gramática, mas a gramática em si, tá? De maneira mais descritiva, normativa, certo? Então, entendemos isso que o conjunto de interpretações e descrições sobre o funcionamento da língua leva o nome de gramática. Então, vamos começar a conhecer quais as vertentes científicas, né, da gramática. Inicialmente, vamos aqui para a gramática tradicional, tá bom? Então, vou puxar aqui o mapa lateralmente. Então, a gramática tradicional, nós vamos ter aí, né, uma influência bem importante de Aristóteles, né? Tanto que leva o nome de pensamento aristotélico, traz a ideia de que a linguagem, né, como um reflexo da organização interna do pensamento humano, tá? Então, essa é uma ideia, né, que Aristóteles traz para a gente. A lógica como instrumento que precede o exercício do pensamento e da linguagem. Então, no pensamento aristotélico, a lógica é quem vai dar esse direcionamento ao pensamento e à linguagem. A organização interna como universal,
por ser inerente aos seres humanos e se manifesta em todas as línguas. Então, dentro desse pensamento, nós teríamos sim essa gramática universal, tá? Então, todo ser humano, ele tem essa manifestação correspondente à sua língua, de forma inata, né? Então, é inerente ao ser humano. Seguindo ainda no pensamento aristotélico, nós podemos entender que conhecemos o mundo exterior pelas impressões que provocam em nossos sentidos. E a linguagem seria, portanto, uma mera representação de um mundo já pronto, um instrumento para nomear ideias pré-existentes, tá? Então, essa ideia, ela é a central, né, do fundacionalismo ou realismo, tá? Onde, mais uma vez, vê essa questão do inatismo, do fundacionalismo, então, que existe essa ideia de que existe essa pré-existência do conhecimento, tá? E que nós vamos aí somente replicar que é um saber adquirido, né? No caso, não adquirido, é um saber que já é pertencente do ser humano, tá? Aí nós seguimos aí nessa ideia da gramática tradicional, que estudar a linguagem, entender aspectos associados à relação entre a linguagem, o pensamento e a realidade. Então, é isso que é a gramática tradicional objetiva. A linguagem, porém, nessa relação entre o pensamento e a realidade. Essa questão lógica, tá? E vai ter influência não apenas de Aristóteles, mas também de filósofos gregos, como Platão, por exemplo, certo? Então, fechamos aí a ideia da gramática tradicional. Vamos seguir para a corrente da gramática histórico-comparativa, certo? Então, na histórica comparativa, considera-se que essa tendência marca o início de uma nova ciência, a linguística. Então, a partir daqui é que vai se começar essas correntes que vão dar conta, né, da ciência da linguagem, a linguística. Então, teve o mérito de desenvolver um método empírico de comparação entre estágios da língua e de propor conceitos básicos acerca do funcionamento da linguagem, sendo alguns deles ainda hoje adotados. Então, aqui inicia-se esse uso metodológico comparativo das línguas, certo? Então, seguindo aqui um pouco mais, nós vamos entender que essa gramática histórico-comparativa proposta, ela traz uma proposta de comparar elementos gramaticais da língua de origem comum. Então, comparar aqueles que são, que se repetem, que têm uma semelhança, a fim de detectar a estrutura da língua original da qual elas se desenvolveram. Tá? Então, vai buscar aí esses elementos que são comuns, semelhantes. Exemplo, né? Então, por exemplo, a semelhança com os termos correspondentes ao sentido da palavra portuguesa mãe. Então, a palavra é de origem portuguesa, mãe, e o sentido dela é mulher que gera filhos. Então, comparar com outras línguas. Por exemplo, no matar, em sânscrito, manter, em latim, meter, em grego, mother, em inglês, e mutter, em alemão. Então, existe uma semelhança estrutural para essa palavra que tem o sentido de mulher que gera filhos, tá? Então, essa ideia de fazer essa comparação histórica da estrutura das línguas.
por isso histórico-comparativa. Traz a parte histórica e adiciona a comparação entre as línguas, certo? Não apenas o estudo de uma língua única, mas comparando aí com as línguas próximas. Também nós temos, para essa gramática, a tese do relativismo linguístico, que seria que cada língua reflete sua própria história, não apresentando propriedades universais, com exceção de alguns aspectos muito gerais, como o fato de ser articulada, de ser arbitrária e de apresentar variabilidade e possibilidade de mudança. Então, essa corrente, ela já vai encontro, né, já vai de maneira contraditória à gramática tradicional, porque ela diz que não existe essa propriedade universal, né? Porque cada língua vai refletir a sua história, cada língua vai ter sua história particular. Porém, aceita que existem alguns elementos que são recorrentes, que são gerais, como o fato dela ser articulada, como a gente viu anteriormente, né? Aquela questão da dupla articulação, né? Da junção de morfemas, fonemas, tá? De ser arbitrária, a gente vai ver ainda um pouco sobre essa questão da arbitrariedade nos capítulos seguintes, e também de haver possibilidade de mudança, né? Então, isso é bem importante em relação à histórico-comparativa. Ela se desenvolveu em função de alguns fatores importantes, que foi o surgimento das ideias de Darwin, a descoberta do sânscrito e o surgimento do romantismo na Alemanha. Então, esses fatores históricos foram importantes para o desenvolvimento dessa corrente teórica, certo? Os principais teóricos da história comparativa foram Gottfried von Leibniz, desculpe a pronúncia, August Schindler, Franz Bopp e Jacob Grimm. Então, Grimm e Bopp são os teóricos assim mais contemporâneos em relação a essa teoria, tá bom? Então, vamos dar sequência à próxima vertente, né? O próximo conceito de gramática. Nós vimos a parte de baixo, né, da esquerda, e a parte inferior. Agora vamos voltar para a esquerda para ter essa contemplação mais temporal. Então, vamos seguir aqui para a gramática estrutural. Então, você já, pelo nome da gramática, já tem como ter uma ideia, né, do preceito que ela vai estar defendendo, que é a estrutura. Então, é uma tendência de descrever a estrutura gramatical das línguas, vendo-as como um sistema autônomo, cujas partes se organizam de uma rede de relações de acordo com as leis internas inerentes ao próprio sistema. Então, o foco vai ser a estrutura gramatical, entendendo a gramática como um sistema autônomo, certo? Um dos grandes teóricos dessa vertente é Ferdinand Saussure, tá? Falar essas coisas estrangeiras não é tão fácil, mas é sobre isto, né, queridos? E nós vamos ter aqui a ideia, tá, de Saussure. Então, vamos lá. Ele traz, né, essa gramática estrutural como a ciência. Ele diz que a ciência só pode estudar aquilo que é recorrente e sistemático, tá? Então, precisa ser recorrente e sistemático para ser estudado pela ciência. Lembrando que a linguística é a ciência da linguagem. E Saussure também fala que o estudo linguístico deve deixar de lado os aspectos interativos associados ao ato concreto de comunicação entre os indivíduos, o sistema linguístico.
Então, ele vai realmente trazer a forma, tá? A estrutura, deixando de lado essa questão mais concreta da interação, certo? Então, a gente vai ver a estrutura, tá? Então, aqui vai seguir, né, nessa vertente. Deixa só eu diminuir aqui um pouquinho. E nós vamos para a ideia, né, que só se traz em relação aos termos, tá? Então, ele traz langue, parole e o sistema. Então, nós vamos entender como langue o objeto de estudo da linguística, então a língua. Ele traz a ideia que língua é exterior ao indivíduo, que constitui um fenômeno coletivo e também, né, que é utilizado como meio de comunicação pelos membros de determinada comunidade. Então, ele é coletivo, porém ele é particular, né, a uma comunidade. E reforça que o sistema linguístico, ele é de base social, tá? Então, esse seria o conceito de langue. Nós vamos ter aqui o parole, que seria o uso individual do sistema linguístico, tá? Então, língua é comunitário, coletivo, parole é individual, certo? Do usuário do sistema. Também fala que foi colocado de lado e isolado a linguagem dos indivíduos que a utilizam, dando-lhe vida independente, tá? Então, os falantes, ao se comunicarem, eles adaptam as restrições presentes no sistema de sua língua, não apenas aos diferentes contextos de comunicação, mas também às suas preferências pessoais. Então, o que queremos dizer nesse caso, né, da parole, que seria a linguagem, né? Então, a gente tem a língua, que é coletivo, e não a linguagem, perdão, a fala, que seria o uso individual, tá? Então, nós podemos fazer essa comparação entre langue, língua, parole, fala. Então, é o uso individual do sistema linguístico. É na fala que vai ter aí as preferências pessoais do usuário, né? É onde vai ter esses ajustes contextuais, tá bom? E nós temos o sistema também. Então, quais seriam os aspectos importantes, né? Então, o sistema seria, primeiramente, né, os elementos de uma língua não estão isolados, mas eles formam um conjunto solidário. Esse conjunto solidário é o sistema. E o sistema tem aspectos importantes como a existência de um conjunto de elementos. Esse é o primeiro ponto, né? Nós vimos anteriormente essa questão da dupla articulação, então a gente vê que realmente existem elementos, né, que constituem a linguagem do sistema, né? Então cada elemento só tem valor em relação a outros, organizando-se solidariamente em um todo, que deve sempre ter prioridade sobre as partes que contém. Então, aqui mostra que o sistema, como a gente espera, ele é sistematizado. Ele vai ter essa organização solidária. Ele vai ter, sim, uma hierarquia para que ele tenha um uso que seja mais coerente ou menos coerente, tá? Porque não existe certo ou errado, tá certo? A gente não analisa como certo ou errado, mas que seja adequado ou inadequado ao contexto. E outro aspecto importante do sistema é a existência de um conjunto de regras que comanda a combinação dos elementos para formar unidades maiores. Então, nós temos visto, né, que os elementos eles podem ser fragmentados em unidades menores e
o sistema ele é a junção dessas unidades menores para formar unidades maiores. E nesse ponto aqui, a gente entende o início da arbitrariedade, né? Então, ele é arbitrário, porque existem regras que vão estar aí comandando essa organização dos elementos, tá bom? Aí nós vamos seguir aqui e vamos para as ideias do estruturalismo, tá? Então, essa é a gramática estrutural, como Saussure traz essa ideia, né, do foco na estrutura. Vamos para a corrente estruturalista de fato, né, que é a que vai ser predominante nessa gramática estrutural. Lembrando que Saussure é um dos percussores dessa ideia estruturalista, tá bom? Estrutural da gramática. Então, o estruturalismo ele vai ter alguns elementos bem importantes. O estruturalismo ele vai buscar, né? Então, ele busca constatar que elementos constituem o sistema daquela língua. Então, vai buscar saber quais são os elementos que constituem a língua. Também vai observar como eles se organizam dentro desse sistema. Então, encontrar os elementos e observar a organização deles dentro do sistema. Além disso, ele vai ter a tendência de descrever a estrutura gramatical das línguas, vendo-as como um sistema autônomo, cujas partes se organizam em uma rede de relações internas. Então, mais uma vez, entende, né, que o sistema das línguas ele é autônomo, porém ele vai seguir uma organização interna dos seus usuários, né? Então, aí vai ter essa questão do inato, porém, que corrobora com a questão do uso, né? Então, ela tem a organização interna, mas vai se estruturar na corrente da fala, do seu uso da comunicação, no caso, tá? Então, vamos seguindo aqui, que o estruturalismo ele vai ter essa ideia do empirismo, tá? Que a gente já viu o conceito de empirismo anteriormente, né? Que vai condicionar o conhecimento, a experiência, então vai ter essa relação entre o conhecimento prévio, que seria essa parte inata, né, autônoma, com a experiência, que é o uso dessa linguagem, né? Então, unir essas duas coisas, condicioná-las. Também vai apresentar um caráter descritivo e não universalista, tá? Então, como a gente já viu também, o uso ele vai ser, né, nessa tendência estrutural, ele vai ser particular de uma comunidade, tá? Então, não é universalista. Cada comunidade, cada cultura vai ter o seu uso específico. E também vai trazer a utilização do método indutivo, tá? Então, ele é empirista, então ele vai ter essa utilização de método, tá? Para poder gerar suas comprovações e fortalecer os seus estudos da estrutura linguística, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos seguir agora com a gramática gerativa, certo? Então, a gramática gerativa ela é bem ampla também. Deixa eu só ampliar aqui. Pronto. Então, a gramática gerativa, nós vamos ter como um teórico, né, de forma predominante, o Noam Chomsky, né? Então, Chomsky vai ser aí o percussor dessas ideias gerativas, tá? Então, nós podemos entender, né, diante dessa tendência da gramática gerativa, que a natureza da linguagem ela está relacionada à estrutura biológica humana, tá? Então, a linguagem como biológica. A teoria linguística, ela passa a ter o objetivo de explicar o funcionamento de um órgão mental particular responsável pelo funcionamento da linguagem humana.
Então, vai, né, estar buscando aí esse caráter biológico do funcionamento da linguagem humana. A linguagem ela passa a ser vista como reflexo de um conjunto de princípios inatos e, portanto, universais, referente à estrutura gramatical das línguas. Então, a gente viu que na estrutural vai ser não universalista, e na gerativa vai ser universalista, vai trazer esses conceitos, mais uma vez, do inatismo. Vai trazer também o conceito da noção de cognição humana associada à especificidade biológica da linguagem humana. Então, mais uma vez, inato, biológico, certo? Traz a competência como a capacidade, em parte inata e em parte adquirida, que o falante possui de formular e compreender frases em uma língua. Então, ele vai trazer essa ideia de competência linguística, tá? Essa adaptação entre o inato e o adquirido. Vai trazer também o conceito de desempenho, né? Então, desempenho como a utilização concreta da competência. Então, a pessoa ela tem essa competência inata e adquirida de formular e compreender frases em uma língua. E o uso, né, dessa competência, a ação, é o desempenho, tá? Então, nele, né, no desempenho, nós observamos vários módulos de interação. Então, o desempenho ele vai unir, né, simultaneamente a linguagem, a memória, a emoção, concentração, entre outros fatores, tá? Então, não basta ter a competência, mas é necessário que ela seja desempenhada adequadamente, tá? Então, essa é a ideia aí do gerativismo, tá? Então, no gerativismo, nós vamos ter aí também a ideia do racionalismo, tá? Então, quais seriam os conceitos básicos, né, do racionalismo? Que a razão é a fonte do conhecimento, tá? Então, essa questão do inatismo. A razão, ela é a fonte do conhecimento. Por isso, existem essas ideias inatas, inerentes ao ser humano. Ela vai utilizar o método dedutivo, tá? Então, vai ser por deduções. Não vai ter essa metodologia do estruturalismo, por exemplo. Ela vai apresentar um caráter explicativo e universalista, mais uma vez, inato, universal, tá? Tanto que nessa gramática nós vamos ter a ideia, sim, vamos ter o princípio básico do inatismo, que é exatamente essa gramática universal, que vem, né, dessa ideia gerativista. Também vamos ter o conceito de modularidade da mente. Esse conceito é um conceito localista. Como assim? Ele vai trazer que as atividades mentais podem ser localizadas em partes específicas do cérebro, tá? Então, mais uma vez, esse caráter biológico. Então, nossa mente ela é dividida por módulos de acordo com a gramática gerativa, tá? Então, isso é bem interessante de se observar. Ainda falando sobre a gramática universal, nós podemos entender que ela transmite princípios gramaticais básicos para diferentes línguas naturais. Então, quer dizer que, independente da língua que se fale, vão ter conceitos básicos e universais comuns a todas elas, tá bom? E também vai trazer a ideia de semelhanças e diferenças ativadas conforme a experiência linguística do sujeito em contato com sua língua ambiente. Então, quer dizer que o indivíduo vai ter essa gramática universal, né? Então vai ter essa parte inata e vai ter a parte adquirida,
que é o contato que ele vai ter com o ambiente, né? A sua experiência, ok? Então, fechamos aqui esse resumo, é um resumo, né, bem básico, realmente, das teorias, como eu falei. É uma coisa mais simplista, não é um estudo muito amplo, tá? Não é nada muito aprofundado, realmente para a gente conhecer esses conceitos. Nós vamos para a última teoria de gramática, que é a cognitivo-funcional. Vocês podem observar que aqui vamos ter vários conceitos, tá? Vamos ter várias vertentes em relação à cognitivo-funcional, tá bom? Você vê que ela vai realmente perpassar por vários conectores, várias conexões, certo? Então, vou começar com vocês falando dos conceitos básicos. Então, a gramática cognitivo-funcional, ela vai pensar na habilidade de compartilhar informações com nossos semelhantes, onde a compreensão é fundamental para o processo de comunicação. Então, aqui não vai analisar só a fala, sua estrutura, tá? Só as regras, mas vai analisar a compreensão. Então, a compreensão ela vai ser essencial para a gramática cognitivo-funcional. Ela também vai analisar a capacidade de ver e interpretar o mundo, tá? A habilidade de transferir dados de determinado domínio de experiência para outros. Então, assim, mais uma vez, a compreensão é importante. Então, essa habilidade de transferir dados, ela vai se manifestar na maneira como formamos as frases, tá? Então, esse é o primeiro preceito aqui que a gente vai estar puxando essa segunda lacuna, né? Então, para que exista uma boa compreensão, a forma que nós formamos as frases, ela vai ser importante, tá? Relevante. Também vamos ter a ideia do realismo corporificado, tá? Que apresenta um caráter explicativo e universalista. Essa corporificação, ela quer dizer que não existe apenas a parte cognitiva, mas a funcional, né? De que nós somos corpo. Então, existe também, né, toda essa questão do uso do nosso corpo, do físico, para a expressão aí das nossas experiências, né, da nossa intenção comunicativa, tá bom? E temos também a deixis, que ela vai estar associada à localização por parte do falante de um objeto que está localizado em seu campo de visão, tendo como base sua localização no espaço e a localização do seu interlocutor. Então, essa deixis vai trazer, né, sempre quem está falando para quem está falando. Lembrem-se que, nesse caso da cognitivo funcional, a compreensão ela é muito importante, tá bom? Aí nós vamos seguir aqui, tá? Deixa eu só centralizar melhor. Na cognitivo funcional, nós vamos ter uma visão dinâmica da gramática, certo? Então vai ter esse dinamismo e ela prevê a atuação de mecanismos expressivos associados à subjetividade dos falantes, que recriam padrões gramaticais a fim de conferir força informativa ao discurso, tá? Então, mais uma vez, essa subjetividade, como o falante ele articula para conseguir comunicar, né? E esse mecanismo ele não é arbitrário, certo? Ele é um mecanismo que ele vai ser individual, né? Cada pessoa vai ter aí as suas associações, as suas realizações para a comunicação, tá? Essa gramática, ela não se pode analisar a competência como algo distinto do desempenho. Então, vamos lá. Nós vimos na gramática gerativa, né, que tem essa ideia da distinção entre competência e desempenho. Na cognitivo funcional, não se pode separar esses dois conceitos.
tá? Então, a gramática ela não pode ser vista como independente do seu uso concreto da língua, ou seja, do discurso. Então, a gramática e o discurso elas não podem ser separadas nesse conceito de gramática cognitivo-funcional, tá? E como a gente viu anteriormente, ela é uma gramática dinâmica, ok? Aí vamos ter aqui alguns conjuntos, né, de propostas teórico-metodológicas que caracterizam algumas escolas de natureza relativamente distintas, tá? Então, nós vamos ter escolas como a sociolinguística, a linguística textual, a linguística sociocognitiva, a linguística sociointerativa e o funcionalismo norte-americano ou europeu. Então, vamos ter escolas, né, com preceitos diferentes, porém, que vão ter características que corroboram com a gramática cognitivo-funcional, certo? Para finalizar esse resumo, né, mais direto, essas escolas, né, essas propostas teórico-metodológicas, elas observam não apenas o nível da frase, analisando sobretudo o texto e o diálogo, tá? Então, como a compreensão ela é importante, analisa o texto e o diálogo, tá? Então, essa interação do falante e ouvinte. Tem uma visão dinâmica das línguas, tá? E vão observar o uso da língua considerando fundamental para a compreensão da natureza da linguagem. Então, o uso da língua como fundamental para a compreensão. Consideram que a linguagem reflete um conjunto complexo de atividades comunicativas, sociais, cognitivas, integradas com o resto da psicologia humana. Então, mais uma vez, é cognitivo funcional, é mente e função, né? Essa questão da ação, do uso. E, como a gente consegue ver, né, é muito complexo, que vai estar relacionado a questões sociais, cognitivas, interativas, tá? Então, a gente observa que a gramática, né, os conceitos de gramática, eles vão ter focos diferentes, né? Alguns vão ser mais estruturais, né? Outros mais empiristas, porém, né, todos vão ter como foco a linguagem, né? Então, a gramática ela vai estudar a linguagem, a língua de formas diferentes, com abordagens diferentes, mas tendo, né, a linguagem aí como o centro dos seus estudos, né? Então é isso, gente. Finalizamos aqui o capítulo 4 do Manual de Linguística Martelota, segunda edição, nona reimpressão, 2022, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar mais uma vez no link da descrição do vídeo, no link da descrição do vídeo, com esse mapa conceitual para que vocês possam ter acesso aí e fazer essa revisão um pouco mais aprofundada, tá bom? Então, tchau, tchau, até o próximo.